Romanos 8, versos 26 e 27. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 26 e 27. O Espírito Santo é nos dado para ser o nosso intercessor, para interceder por nós em nossa fraqueza. Esse é o tema desta manhã, que nos diz os versos 26 e 27, que na verdade fazem parte de uma perícope maior, que vai do verso 26 ao verso 30, ali há um tema geral, mas eu quero me concentrar hoje só nos versos 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Vamos orar mais uma vez? Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, e pedimos o auxílio do teu Espírito, para que a tua palavra, que foi inspirada por Ele mesmo, ela cale profundamente no nosso coração, transforme a nossa vida, encoraje-nos. Que a tua palavra, ó Deus, produza em nós alegria, fervor espiritual, ansiedade pelo Senhor. Que a tua palavra, ó Deus, transforme a nossa vida e que a vida transformada glorifique o teu nome. Deus, eu quero te pedir agora graça e fidelidade para que eu possa expor a tua palavra com clareza, fiel àquilo que a tua palavra mesmo diz. E dá a todos nós, ó Deus, um coração preparado pelo o teu Santo Espírito mesmo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse capítulo 8, ele é extraordinário. Eu creio que eu tenho sido mais abençoado por estar lendo e estudando esse capítulo ao longo de muitas e muitas semanas. Essa passagem é uma passagem extremamente rica e encorajadora para nós. Ela fala sobre as nossas fraquezas. O contexto aqui é um contexto de perseguições, de lutas, os sofrimentos do tempo presente que o apóstolo Paulo já havia dito. Agora aqui, o tema desses dois versículos, na verdade, ele está falando sobre a nossa dificuldade de identificar a vontade soberana de Deus, aquela vontade de Deus que não está revelada na Escritura, o que acontece na nossa vida. Eu não sei se você lembra quando você era jovem e estava para escolher namorar com alguém e você teve dúvidas, será que é com essa que eu caso? Será que não é? Caso ou não caso? Será que eu compro esse imóvel ou não compro? Eu mudo de casa ou não mudo? Mudo de emprego? O que eu faço? Essas coisas não estão reveladas nas Escrituras. Quando nós estamos em um período de paz, e que nós vivemos hoje, isso já traz alguma angústia ao nosso coração. Mas em tempos de perseguição, em tempos de sofrimento, que era o contexto para o qual o apóstolo Paulo está escrevendo, e ele mesmo estava sempre em constante sofrimento, isso fica mais angustiante. Porque muitas vezes nós não sabemos pelo que orar, como o apóstolo Paulo, né? Senhor, por 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse esse espinho na carne, mas o Senhor disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Muitas vezes nós dizemos, Senhor, eu não sei o que orar, eu não sei pelo que orar, eu não sei a tua vontade e o teu propósito para determinada situação na minha vida. Mas nós podemos agradecer a Deus, porque o Espírito Santo do Senhor está presente. Ele está em nós, seus servos, seus filhos. Aqueles que estão em Cristo têm o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E Ele ora conosco. Ele intercede por nós.
ele pede ao Pai que realize os seus propósitos soberanos em nossa vida, para o nosso bem e para a sua glória. O problema é que muitas vezes para o nosso bem está dentro da nossa perspectiva. Nós queremos alívio de algum problema, de alguma situação. E muitas vezes as várias situações, conjuntamente, elas cooperam para um bem muito maior na nossa vida, que é conhecer ao Senhor, se deleitar nele e depender exclusivamente dele. Essa palavra aqui, ela traz conforto e encorajamento para todo crente verdadeiro que está aqui nesta manhã. Vamos nos lembrar do tema geral de Romanos 8. Ele fala sobre a segurança absoluta do cristão na sua salvação. Ou seja, se você pudesse resumir todo o capítulo 8, eu resumiria nesta frase: nada pode mudar o nosso relacionamento com Deus, que nós temos por meio de Jesus Cristo. E tudo nesse capítulo está caminhando para provar isso para nós. Ou seja, é um capítulo que fala sobre consolo, encorajamento, em meio às grandes dificuldades. Eu estive conversando com um irmão querido aqui da igreja ao longo da semana, e ele usou a seguinte expressão da minha última pregação aqui, há uma semana atrás à noite, se não me falha a memória. E ele fala assim: puxa, mas você bateu em nós. Mas não era a minha intenção bater em vocês. Porque, inclusive, o capítulo 8 de Romanos, ele não tem uma única exortação, um único mandamento. Ele fala sobre a esperança da glória de Deus. Ele fala sobre encorajamento, consolo, em meio ao sofrimento. E eu fiquei pensando ao longo da semana, porque a minha última pregação foi, na verdade, uma aplicação mais prática daquela expressão, a esperança da glória de Deus. E eu tenho percebido que muitos de nós, às vezes, não estamos vivendo essa esperança da glória de Deus. Portanto, a minha última pregação teve esse tom mais exortativo, mas a palavra do apóstolo Paulo aqui não é exortativa, é de consolo, é de encorajamento. Paulo apresenta uma série de razões pelas quais a salvação de todo cristão genuíno é exatamente e absolutamente segura. Nós já vimos algumas coisas dessas. Por exemplo, logo no início ele nos diz que Deus nos redimiu de toda condenação. Portanto, estamos seguros. Segundo, Deus nos transformou e nos capacitou pelo seu Espírito. Por isso, estamos seguros. Deus nos adotou como seus filhos. Agora podemos chamar a Deus Pai de Abba, papai. Por isso, estamos seguros. O último parágrafo que nós estudamos, dos versos 18 a 25, ele diz que a nossa salvação está segura porque Deus tem um propósito, Ele nos destinou à glória. Esse era o tema da última passagem, dos versos 18 a 25. Esse quinto consolo, esse quinto encorajamento, ele fala que Deus nos deu o seu Espírito, o seu próprio Espírito como intercessor. É isso que fala os versos 26 e 27. Agora veja, ele começa o texto dizendo assim: também o Espírito semelhantemente, ou seja, há uma conexão desse versículo 26 com o que ele falou ali para trás. Agora, com o que o apóstolo Paulo está conectando? Que ligação é essa? Há algumas teorias. A primeira teoria fala sobre a nossa esperança cristã. Semelhantemente, assim como o Senhor nos traz aquela esperança da glória futura, Ele nos sustenta com isso, da mesma forma o Espírito também nos sustenta durante esta vida. Essa seria uma possibilidade. A outra seria a oração. O versículo 15 diz que assim como nós somos adotados e aclamamos ao Pai e oramos da seguinte forma: Abba, Pai, da mesma forma o Espírito também ora por nós. Não são ideias totalmente erradas, mas eu prefiro, e eu acredito que a maioria dos comentaristas estão corretos nisso também, que a terceira possibilidade é a mais provável, ou seja, assim como
a criação geme pela sua redenção, nós vimos isso nas passagens anteriores, assim como o crente geme pela redenção do seu corpo, da mesma forma o Espírito geme em nosso favor. Então essa é a conexão. E nós já havíamos passado sobre isso, 2 gemidos você já viu aqui, o gemido da criação e o gemido dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo então está dizendo que nós gememos frequentemente em oração, nesse tempo entre a nossa salvação e a glória futura, quando o Senhor Jesus voltar, e da mesma forma, o Espírito Santo que habita em nós, ele também geme conosco, ele ora por nós ao Pai. Eu creio que essa é a melhor forma de entendermos também semelhantemente, ou da mesma forma. Nós vamos ver essa passagem de 2 formas, nós podemos dividi-la em 2 partes. A primeira parte do verso 26, ele vai mostrar de uma forma geral. Ele descreve a obra do Espírito de Deus em nosso favor. E depois, na segunda parte do verso 26 até o verso 27, ele fala especificamente como é essa intercessão. Quem é o intercessor e como é essa intercessão. Primeira coisa que o verso 26 nos diz é que o Espírito vem em nosso auxílio. O Espírito vem para nos ajudar em nossa fraqueza. E ele usa a fraqueza aqui no singular. A nossa fraqueza, meus irmãos, é vivermos no corpo do pecado, na carne, antes da ressurreição. É vivermos nesse mundo onde muitas vezes nós nem sabemos pelo que orar. Porque temos, na verdade, falta de poder espiritual. Enquanto nós vivermos nesses corpos frágeis, nós continuaremos a lutar contra o pecado. Essa é a nossa fraqueza. O autor de Hebreus, capítulo 4, verso 15, ele nos diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele agora está usando o plural, o autor de Hebreus. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Essas fraquezas que o autor de Hebreus diz, certamente inclui a nossa falta de discernimento espiritual. Especificamente da vontade soberana de Deus, daquela vontade que está escondida de nós. Por isso ele diz, nós não sabemos pelo que orar. Essa é a possibilidade de que Paulo esteja usando a nossa fraqueza aqui. Nós não sabemos o que orar por causa da nossa condição humana. Estamos aprisionados nesse corpo do pecado. Estamos na carne, nesta nossa humanidade, nessa nossa fraqueza. E precisamos ter consciência disso. Mas ele diz também, nesse versículo, que o Espírito Santo nos assiste, ou nos ajuda. E essa é uma palavra interessante. Ela, na verdade, é uma palavra composta na língua grega em 3 palavrinhas, que compõem uma única palavra. As 3 palavrinhas podem ser com, em nome ou em favor de, e carregar ou levar. Ou seja, ela significa para vir em auxílio de, prestar assistência a, carregar o peso, carregar o fardo. Nós encontramos, por exemplo, esta mesma palavra na tradução grega do Antigo Testamento, em Êxodo 18, 22. Diz assim o texto de Êxodo 18, 22, quando Moisés está tendo o encargo de liderar o povo, de inclusive ser o seu legislador do povo de Israel. Diz assim, para que julguem este povo em todo o tempo, toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena, eles, os outros juízes determinados, mesmo julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. É a mesma expressão traduzida do hebraico para o grego. Ou seja, o assistir aqui é o Espírito Santo levando a nossa carga com Ele, nos ajudando.
Moisés, você vai ser o juiz da Suprema Corte, mas os outros juízes carregarão o fardo com você. A única vez que essa palavra agora aparece no Novo Testamento, além de Romanos 8, é Lucas 10:40. Naquela passagem onde Marta era agitada e ela estava ocupada com tantas coisas, ela vem reclamar para o Senhor Jesus: Senhor, o Senhor não se importa com que Maria, minha irmã, não venha ajudar-me? Diz o texto assim: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. A mesma palavra. Essa é uma palavra que Paulo quer que nós entendamos. É a palavra que precisamos, ou o conceito que precisamos, quando nos falta poder espiritual, forças espirituais, quando nos falta discernimento espiritual, quando nós não sabemos nem pelo que orar, quando demonstramos a nossa fraqueza humana básica, o Espírito Santo vem em nosso auxílio, ou em nossa ajuda, em nossa assistência. Ele carrega o fardo conosco, em nosso favor. Isso já é uma palavra de encorajamento para cada um de nós. Cada um de nós passamos por dramas, passa por dramas. E isso é um encorajamento para cada um de nós. Meus irmãos, nós passamos por muitas tentações neste mundo. Desde Gênesis nós aprendemos que somos tentados a duvidar da palavra do Senhor. Isso aconteceu em Gênesis 3. Satanás disse para a mulher: é assim que Deus disse. Nós somos tentados a duvidar da palavra do Senhor. Será que o Senhor vai cumprir a sua palavra para nós? Essa é uma tentação. A segunda tentação é duvidarmos da santidade ou da justiça de Deus. Será que Deus vai agir comigo de forma diferente, benevolente? Ele vai me tratar como um escolhido especial? Não vai acontecer comigo o que acontece com os demais? Não funciona assim. Satanás, inclusive, disse para Eva: certamente você não morrerá. Você não. Você está excluída. Nós somos tentados hoje a imaginar que nós possamos estar livres do juízo de Deus. A terceira tentação, e essa eu creio é a mais importante nos nossos dias atuais, é nós duvidarmos da bondade e da generosidade de Deus. A serpente disse para Eva: olha, Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Ou seja, parece que Deus ele é meio restritivo, né? Parece que Deus não quer a alegria de vocês, parece que Satanás está ali acentuando um lado negativo, mas Deus só disse para Eva e Adão, ou Adão e Eva: vocês só não podem comer de uma árvore, de todas as demais vocês podem comer. Mas às vezes nós queremos exatamente daquela árvore que Deus disse para nós: dessa não. E nós dizemos: Deus, parece que o Senhor é um estraga-prazeres, o Senhor não quer me dar coisas boas. Nós duvidamos da bondade e da generosidade de Deus. Por isso, nesse capítulo, inclusive, no verso 31, ele vai dizer que o Pai está conosco, está por nós. No verso 39 desse mesmo capítulo, ele diz que o Pai nos ama. Nos versos 34 e 35, ele diz que o Filho nos ama e está conosco. E aqui no verso 26, ele diz: o Espírito Santo, ele habita em nós, ele vem em nosso auxílio, ele carrega o nosso fardo, a nossa fraqueza. Ou seja, ele está querendo nos encorajar. Essa expressão que o apóstolo Paulo usa, nós não sabemos orar como convém, ela é uma expressão interessante na língua grega, e ela significa, ela é bem misto. O grego é uma língua esquisita, porque é diferente do nosso português, que nós temos
sujeito, verbo, predicado, objeto, essas coisas. O grego, ele mistura tudo, ele troca as ordens. E pela terminação das palavras é que você vai entender a frase. Mas, na verdade, ele quer dizer assim, olha, pelo que devemos orar na medida do necessário, não sabemos como orar. É complexo isso, né? Mas é isso que ele está falando. Agora veja, o apóstolo Paulo não está falando sobre a nossa abordagem, o nosso estilo de oração. Ele não está falando da nossa estrutura de oração. Ele está falando simplesmente, nós não sabemos nem pelo que orar, o conteúdo, o objetivo, o alvo das nossas orações. Nós muitas vezes não sabemos pelo que orar. Principalmente quando estamos passando por momentos de grandes sofrimentos. Senhor, quando que isso vai terminar? Senhor, por favor, traga alívio. Quantos irmãos nossos enfrentando câncer, talvez não passem por essas mesmas situações. Senhor, até quando? Até quando passaremos por esse sofrimento? Agora veja, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele já é crente e apóstolo por cerca de 30 anos ou mais. E ele se identifica conosco, porque ele diz, nós não sabemos orar como convém. O próprio apóstolo Paulo não sabe orar. Por isso, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ele diz, por 3 vezes eu pedi ao Senhor. E o Senhor disse, não, a minha graça te basta. Então ele se identifica conosco. É verdade, meus irmãos, que nós sabemos pelo que orar em muitas situações. A própria palavra de Deus nos dá orientações para saber pelo que orar. Por exemplo, Mateus capítulo 6, verso 6, diz assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O Senhor Jesus ensinando o Pai Nosso pelo que nós devemos orar. Nós sabemos as coisas que a Escritura nos dizem pelo que orar. Em 1 Timóteo capítulo 2, nós devemos orar pelos líderes da nossa nação, pelos líderes espirituais, pelos líderes políticos. Nós sabemos muitas vezes pelo que orar. Porém, a verdade é que muitas vezes nós pensamos que sabemos pelo que orar, mas nós não sabemos. Nós não sabemos muitas vezes a nossa necessidade real, espiritual. Porque nós não sabemos a vontade soberana de Deus, aquela vontade escondida para nossas vidas, até que aconteça na nossa vida. Nós não sabemos. Quando o apóstolo Paulo fala sobre nós não sabemos como orar, eu creio que ele esteja falando de 2 situações específicas. A primeira é quando nós imaginamos que sabemos como orar, mas na verdade nós não sabemos, nós nos enganamos. E isso aconteceu com alguns personagens da Escritura, por exemplo, com Moisés. Em Deuteronômio capítulo 3, versos 23 a 26, diz assim, também eu, nesse tempo, Moisés, implorei graça ao Senhor, dizendo, ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, parecido com o apóstolo Paulo, né? Pelas grandes revelações da tua glória, pelas grandes revelações, porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos, que Deus semelhante ao Senhor. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Moisés estava seguro que estava pedindo alguma coisa legítima ao Senhor. E quando você lê o texto e você não sabe do resto da história, é o que você pensa. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu, antes me disse, basta, não me fale mais nisto. Nós muitas vezes pensamos que sabemos pelo que estamos orando, mas não sabemos.
Em Mateus capítulo 20 e 22, você lembra dessa passagem, quando alguns discípulos diziam para Jesus: Senhor, nós te seguiremos por onde o Senhor for. E ele diz assim: mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Não podiam. Nós somos assim, meus irmãos. Às vezes nós imaginamos algumas coisas e estamos totalmente enganados, iludidos espiritualmente. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, que nós já ouvimos. Tiago, capítulo 4, verso 3, diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Quantas vezes tudo que oramos gira em torno de nós mesmos, do que queremos. Não tem nada a ver com Deus e com a sua glória, com o que seria melhor para nós espiritualmente. E Deus vai dizer: não é essa hora. Mas, outras vezes, e eu creio que esse é o ponto principal que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, é que nós realmente não sabemos pelo que orar. Estamos indecisos. Se você se encontra em alguma dessa situação, se você não se encontra hoje, certamente você se encontrará em algum momento da sua vida. Eu digo para você, anime-se, porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Quando o Espírito vem em nosso auxílio, ele vem para nos encorajar. Ele carrega o fardo conosco, por nós. Quando está pesado demais, é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito ora pelas nossas necessidades. Paulo vai explicar agora a natureza desta ajuda, dessa assistência do Espírito. Primeiro ele vai falar sobre o próprio intercessor, o Espírito Santo. Vamos ver primeiro sobre esse intercessor. O próprio Espírito intercede por nós. Alguns afirmam que essa oração, ou esse gemido, não é do Espírito. É, na verdade, a oração do crente auxiliada pelo Espírito. Ou seja, o gemido é do crente. E meio que o Espírito capacita, energiza isso. Mas não é o que o texto diz. Inclusive, alguns nossos amigos carismáticos, pentecostais, eles vão dizer que isso é orar em línguas, inspirada pelo Espírito, mas isso não é verdade. Porque ele está falando aqui para todos os crentes, e nós sabemos que o orar em línguas foi para um pequeno grupo de crentes somente naquela época. É o que 1 Coríntios capítulos 12 a 14 nos mostram. Foi para um grupo de cristãos temporariamente. Aqui ele está falando para todos os crentes. Outros vão dizer que é exatamente a intercessão do Espírito por nós. É o gemido do próprio Espírito. É o próprio Espírito. A palavra aqui é enfática na língua grega. O próprio Espírito. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis ou sem palavra alguma. Pense por um momento, quantas pessoas já oraram por você? Pense, por exemplo, quantos irmãos aqui oram por você? Os líderes da igreja, os presbíteros, o conselho ora por você, os pastores oram por você. É bom sabermos disso. Outro dia estava comentando com meu irmão e amigo Noé. Eu tinha 17 para 18 anos. Ainda não havia feito a minha profissão de fé. Eu estava mais entre o mundo e a igreja. E eu me lembro quantas vezes Noé, domingo à tarde, e eu assistindo o jogo do Flamengo, eu falei: hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu vou assistir o jogo do Flamengo. E o Noé ia lá em casa e falava: levanta, rapaz, eu estou orando por você. E o Noé me arrastava aqui para a igreja. Foi um pai espiritual para mim, até hoje é.
sempre orou por mim. Como é consolador saber que muitas pessoas estão orando por você nessa hora. Mas veja, o Espírito está orando por nós. E constantemente, ele é um intercessor infalível, incrível. Isso deveria nos encorajar. Além do mais, a partir da metade do verso 26 em diante, ele vai falar um pouco sobre essa intercessão. Não só o Espírito intervém em nosso favor, ele suplica em nosso benefício. É isso que significa a palavra intercessão. Ele intervém em favor de outro, ele implora ou suplica em benefício de alguém. Ele está constantemente suplicando. O verbo que está usando aqui na língua grega significa que está continuamente, não é de vez em quando, não é nem só quando você ora, é constante. Ele suplica por nós, ele intercede por nós constantemente. A ideia é de constância. Esse é o padrão do Espírito, ele está sempre suplicando por nós. E ele fala também sobre a profundidade da preocupação do Espírito. Essa palavra gemido é uma palavra grave, é uma palavra sensível. Ele significa uma expressão involuntária, uma expressão de grande preocupação, de grande interesse. Ela aparece, por exemplo, em Êxodo capítulo 2, versos 23 e 24. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. E ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus ouviu os gemidos. Essa é uma forma de você entender o clamor, os suspiros, o desespero da condição daquele povo, que levou-os a gemer em oração a Deus. E Deus se lembrou da sua aliança e ouviu aqueles irmãos. Eu já lhes disse aqui, eu gosto muito do Dr. Martyn Lloyd-Jones, leio muito sobre ele e os escritos dele. Mas Dr. Lloyd-Jones não acreditava que a divindade poderia gemer. Alguns autores dizem, não, a divindade não geme, isso é inconcebível. Mas na verdade o texto está dizendo aqui que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, geme conosco. Nós crentes gememos por causa das nossas circunstâncias, da nossa fraqueza, do nosso pecado. A criação geme porque está submissa à maldição de Deus. Agora, o Espírito, ele geme porque ele tem compaixão por nós. Ele tem uma profunda preocupação comigo e com você. Ele se identifica com a nossa dor. Ele se identifica com a dor da igreja. Ele compartilha e anseia pela liberdade dos filhos de Deus. O Espírito Santo te ama. Ele entende a tua dor, a tua luta na vida em um mundo caído, essa prisão de um corpo ainda marcado pelo pecado. Ele entende a tua batalha contra o pecado. Ele entende aquela batalha que você trava todos os dias. Esta é a profundidade da sua preocupação, o gemido. O apóstolo Paulo continua descrevendo esses meios de intercessão. Ele diz, elas são profundas demais para usar inclusive palavras. É inexpressível, é sem nenhuma palavra. A oração do Espírito por nossas necessidades são comunicadas ao próprio Pai sem palavras. John MacArthur, ele diz assim sobre esse texto. Ele diz que essas são articulações divinas dentro da Trindade que não podem ser expressas em palavras, mas carregam apelos profundos pelo bem-estar de todo crente. Os membros da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se comunicam regularmente uns com os outros.
É um Deus em três pessoas. E eles estão falando o tempo todo sobre as nossas necessidades. Veja, nós não temos apenas um Deus da igreja, um Deus de um grupo grande. É o Deus da família, sim, mas é o Deus que nos conhece pessoalmente. A comunicação do Espírito é individual para cada um de nós. Ele geme pelo Pedro, ele geme pela dona Cacilda, pela Laíse. Ele geme por cada um de nós. A comunhão entre o Pai e o Filho é tamanha que Ele nos leva a esta unidade. Ele intercede por nós, mesmo não utilizando de nenhuma palavra. Ele nos ajuda quando estamos fracos. Ele sabe que muitas vezes nós não sabemos pelo que orar. E Ele ora por nós. Ele carrega o nosso fardo. A oração do Espírito, ela também é eficaz. O apóstolo Paulo usa vários argumentos aqui para que nós podemos ter certeza que o Pai vai ouvir e vai responder a oração do Espírito por nós. Por exemplo, ele diz no verso 27, aquele que sonda os corações é o Pai. Essa é uma descrição bíblica normalmente referida ao Pai. Tem várias passagens nas Escrituras que falam sobre isso. Por exemplo, Salmo 44, verso 21. Porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Deus conhece os segredos profundos do nosso coração. Jeremias 17:10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ainda em Jeremias 20, verso 12, tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Deus conhece o que vai no profundo do nosso coração. Ele esquadrinha os nossos pensamentos, as nossas intenções. João capítulo 21, verso 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em 1 Tessalonicenses 2,4 diz, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Em Apocalipse 2,23, um juízo sobre a igreja, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as suas obras. Ele está falando com crentes aqui. Isso deveria ser encorajador para nós, crentes, mas ao mesmo tempo uma advertência. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos desejos, Ele conhece os teus afetos. Ele sabe o que você ama, Ele sabe quais são as suas aspirações, Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você orar. Ele sabe o que você precisa antes que o Espírito interceda. Se você o ama, Ele sabe que você deseja agradá-lo. Ele sabe se você anseia por santidade. Ele sabe se você está genuinamente de coração lutando contra o seu pecado todos os dias, buscando matar o pecado. Ele sabe de tudo isso. Para nós crentes, isso é um encorajamento, é uma exortação também. Porém, se existe alguém aqui nesta manhã que não é crente, eu quero dizer que isso deve ser mais impactante para você. Talvez sejam verdades que você nunca tenha ouvido na sua vida. Deus sabe de cada ato que você já cometeu na sua vida, em segredo ou em público. Todas as suas tentativas, tudo que vai no seu coração.
Cada pensamento, cada desejo, tudo que vai dentro de você, Ele sabe, Ele conhece completamente. E nessa manhã Ele está oferecendo a você a possibilidade de se salvar também. Porque você olhando para aquilo que Deus sabe todas as coisas. Ele está preso à sua própria justiça, ele é compelido pela sua justiça a dar a você o resultado de cada ato, pensamento, palavra e desejo que você já teve. E sem Cristo você está perdido, assim como eu estou perdido sem Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Por isso, eu clamo a você, arrependa-se do seu pecado. Aceite a solução que Deus oferece para você. Ele faz uma oferta legítima do Evangelho. Arrependa-se e creia. Se você se arrepender dos seus pecados, se você se arrepender da sua autojustiça, da sua autonomia, Ele vai perdoar você, Ele vai transformar você. Mas para nós, crentes, é um consolo. Ele sabe que você ama o Filho dele, Ele sabe que você quer obedecer, e Ele vai estar nos ajudando em cada uma dessas situações. Deus conhece a mente do Espírito, esse é outro argumento, para que nós possamos ter certeza. Ele conhece a mente do Espírito, e o Pai é um com o Espírito, Ele é um em essência, a mente, o propósito deles é o mesmo. Deus, o Pai, sabe que o Espírito sabe sobre você antes mesmo que o Espírito expresse com gemidos inexprimíveis. O Pai atende o Espírito. O Espírito também já conhece a vontade de Deus. O Espírito conhece a vontade de Deus completamente, não só a vontade revelada, mas a vontade não revelada, a vontade soberana. Tudo que o Senhor Deus, Pai, determinou, o Espírito sabe. Por isso nós podemos ter convicção. Nós podemos ter certeza da nossa salvação. Douglas Moo, um grande intérprete do livro de Romanos, ele diz assim: a nossa falha em conhecer a vontade de Deus e a consequente incapacidade de pedir a Deus de forma específica e confiante. Em outras palavras, não sabemos o que Deus quer e não sabemos o que pedir, é suprida pelo Espírito de Deus, que expressa a Deus aquelas petições intercessoras que correspondem perfeitamente à vontade de Deus. Quando não sabemos pelo que orar, sim, mesmo quando não oramos por coisas que não são, o melhor para nós é que não precisamos desesperar. Não podemos depender, pois podemos depender do ministério da perfeita intercessão do Espírito em nosso favor. Você está orando e o Espírito está orando. E Ele está orando de acordo com a vontade de Deus. Ele continua dizendo, Mu, que há um no céu, o Filho de Deus, que intercede por nós, defendendo-nos de todas as acusações que possam ser feitas contra nós, garantindo a salvação no dia do julgamento. Isso está no verso 34, nós ainda vamos passar por lá. Continua Mu, mas também há um intercessor no nosso coração, o Espírito de Deus, que efetivamente louva ao Pai em nosso nome, em nosso favor, em meio às nossas dificuldades, às incertezas da nossa vida aqui na terra. Você tem um ajudador. A pergunta que surge agora, e é importante esse ponto, é: como essas grandes verdades que nós acabamos de ver se encaixam no tema geral do capítulo, que é a certeza da salvação, a nossa segurança em Cristo? Então eu quero dizer para você alguns pontos importantes. Se você está em Cristo, você não precisa se angustiar com todas as dificuldades que você encontra nesta vida. Você não precisa se angustiar com a fraqueza humana. Você não precisa se angustiar nem mesmo com a luta diária, constante e implacável contra o pecado. Você precisa continuar nessa luta, precisa mortificar o pecado, como nós já aprendemos, mas não precisa se angustiar com isso.
Porque o próprio Espírito de Deus está constantemente ajudando você nesse tempo de fraqueza, nesta vida de fraqueza. Ele sabe exatamente do que você precisa. Ele sabe o que o Pai quer para você. E Ele está constantemente pedindo ao Pai para fazer isso. Ele, o Espírito e o Pai têm a mesma mente, o mesmo propósito em relação a tudo o que diz respeito a você e à sua vida. Se o Espírito e o Pai estão em perfeita concordância sobre o que deve acontecer com você em sua vida, não há como você não conseguir. Você vai chegar lá. Ele vai te sustentar firmemente. Esta é a mensagem desses 2 versículos. Eu queria que você saísse daqui encorajado, animado, para enfrentar as lutas que você tem no dia a dia. E eu quero encerrar com 2 versículos da Epístola de Judas, versos 24 e 25, que coroam essa ação da triunidade em nosso favor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, essa é a ação do Espírito de Deus, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar. Nós te adoramos, ó grande Deus, porque a tua obra de salvação, ela é extraordinária, maravilhosa. Deus, nós confessamos que muitas vezes duvidamos da tua palavra. Muitas vezes, ó Deus, duvidamos da tua santidade, das tuas exigências, da tua justiça. Outras vezes nós duvidamos da tua bondade, da tua generosidade. Quantas vezes nós nos fixamos nos nossos sofrimentos, nos nossos problemas, e deixamos de olhar para o Senhor e saber dessas grandes verdades, que o teu Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, constantemente. E o propósito do Senhor em nossa vida há de ser realizado, louvado seja o teu nome. Nós queremos glorificar o teu nome, ó Deus, e queremos cantar ao Senhor, Deus triuno. Queremos cantar ao Espírito Santo desta grande obra de salvação que o Espírito faz em nossa vida, intercedendo por nós constantemente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.